Gente, memória. Vou continuar a minha conversa com o Dr. Manuel Luciano da Silva, que, como disse, é um grande prazer tê-lo aqui no estúdio. Falou na primeira parte não só sobre o seu museu, mas também o facto de ser médico por profissão. De onde é que vem a profissão ou o amor pela investigação e a história? O meu pai era marinheiro, chegou a ser capitão nos navios americanos. E quando eu era pequenino, o meu papá levou para Portugal, eu tinha um e o meu irmão, nós estávamos em Portugal e ele levou aquelas, como é dizer, indumentárias de marinheiro que nós gostamos de dar aos bebés, etc. Levava lollipopos, ele fazia a viagem de Nova Iorque para Leixões e levava lollipopos. E eu via o meu pai, enfim, fardado, e de certa maneira eu queria ser como o meu pai. E como a história gloriosa de Portugal é indiscutivelmente os descobrimentos, portanto relacionadas com o mar, eu quando fui crescendo e me tornei um jovem, na minha adolescência, eu em vez de ler livros de pinga-amor, de romances, comecei a ler livros sobre os navegadores portugueses. Li livros sobre Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, enfim, interessou-me sempre extraordinariamente livros sobre descobrimentos. Depois, em 1946, quando eu vim para a América, eu já tinha ouvido falar na Pedra de Dayton. E foi o meu professor de História que me disse, olha, o teu pai está na América, um dia desses tu vais para a América, mas eu quero-te pedir um conselho. Fazer-te um pedido. Tu, quando fores para a América, quero que me vás tirar uma fotografia de uma pedra que tem lá, que tem o nome gravado do navegador Miguel Couto Real. E eu, quando vim para Nova Iorque, depois entrei na Universidade de Nova Iorque, encontrei lá um indivíduo que era açoriano, que ensinava português, que também tinha interesse na Pedra de Dayton. E eu, no dia 14 de agosto de 1949, estudante na New York University, eu vim de Nova Iorque a Taunton, próximo da cidade de Fall River, para ver o Diabo da Pedra. Ora, quando eu cheguei lá, eu disse, bom, epa, isto é um pedregulho enorme, que é uma coisa, esta é uma pedra que pesa 40 toneladas e que tem um comprimento de 11 pés por 5 pés e meio de altura. É uma face, a face da Pedra de Dayton tem 55 pés quadrados, imagine. E porquê que é tão importante essa pedra? É muito importante por isso, porque estão gravados na pedra muitas inscrições. Com este tamanho de 55 pés quadrados é a mesma coisa que se a senhora estivesse a dar uma aula no quadro e escreve toda aquela coisa por cima naquela pedra. A pedra é muito dura, é de granito, mas toda a gente gosta de escrever as suas iniciais em cima da pedra, ok? O João abre uma Maria e a Maria abre uma Monel, ok? Toda a gente gosta de escrever o nome nas carteiras. Sim. Acontece que o que salvou as inscrições da Pedra de Dayton foi que a Pedra de Dayton é uma pedra que tem estado até 1963 coberta pela água das marés 20 horas por dia. E a água das marés a cobrir a pedra, isso foi interferir com que os vândalos escrevessem mais iniciais na face da pedra. Em 1680, o povo da aldeia de Taunton, que é a cidade agora próxima, andava a cortar o capim à volta da Pedra de Dayton e esbarrou contra a pedra, ficaram todos surpresos e disse, que diabo é isto? Temos que ir pedir ao nosso padre para ver o que é isto. O padre veio, olhou para as inscrições e fez o primeiro desenho das inscrições da Pedra de Dayton em 1680. Daí já apareceram 214 investigadores a estudar as inscrições da Pedra de Dayton. A Pedra de Dayton é muito semelhante à Pedra de Rosetta, que o Champollion descobriu o segredo dos caracteres hieroglíficos, e foi por isso que a humanidade veio a saber os segredos de 4.000 anos da história egípcia. Pois bom, até 1918 havia a teoria dos índios americanos que fizeram as inscrições. Depois veio a teoria dos fenícios, no século XVIII. No século XIX veio a dos vikings. E no século XX veio a teoria portuguesa. E a teoria portuguesa começou como o professor
Edmundo de La Barre, que era professor de Psicologia da Universidade de Brown, que tinha uma casa de verão ali próximo da Pedra, e que em 1905 todos os psicologistas do mundo andavam a estudar a personalidade das pessoas conforme nós escrevemos inclinado para a direita. Este é um indivíduo extrovertido. Como corta os T's, como põe o ponto nos I, ou que escreve, enfim, na forma retrógrada, estudaram a personalidade dos indivíduos, das pessoas. O certo é que o professor de La Barre começou a investigar tudo, os artigos, nos jornais, etc., tudo sobre a Pedra Deita. E escreveu uma quantidade de artigos nos arquivos históricos da Sociedade Histórica de Massachusetts, sem fazer diagnóstico nenhum. Uau. Mas no dia 2 de dezembro de 1918, quando ele estava no laboratório a fazer fotografia, ele viu a data de 1511. E com aquela data de 1511, começou a procurar na história do mundo quem é que podia ter vindo para a Nova Inglaterra à volta desta data. Foi logo imediatamente para os países escandinavos? Não. Foi para os países centrais, a França, a Alemanha, a Inglaterra? Não. E finalmente chegou a Portugal. E veio então a verificar que existem em Portugal, na Torre do Tombo, cartas reais a dizer que Miguel Couto Real saiu de Lisboa no dia 10 de maio para a América do Norte à procura do irmão Gaspar Couto Real, que tinha saído no ano anterior numa segunda viagem e nunca mais voltaram a Portugal. Nem Gaspar nem Miguel. Com esta informação, o professor Edmundo de La Barre começou a rever novamente todos os desenhos, todos os calques, todas as fotografias que foram feitas a preto e branco, naquele tempo não havia ainda a fotografia colorida, e começou a ver tudo pela perspectiva, pela conexão portuguesa, pela perspectiva portuguesa. E então veio a descobrir o quê? Já tinha descoberto a data de 1511, veio a descobrir 7 letras do nome de Miguel Couto Real no centro da pedra. E veio a descobrir o escudo português, um triângulo dentro de outro triângulo. Não se descobriu mais nada. Claro que esta notícia foi espalhada em todos os jornais pelo mundo. O meu professor, João Santos, em Oliveira das Meias, quando eu estava no liceu, foi ele que me alertou. Lá na América tem uma pedra que tem o nome de Miguel Couto Real, tu vais lá ver, eu quero fotografias dessa pedra. E eu fiz isso. Tive a felicidade de tirar fotografias e levá-las para o meu professor. Bom, em 1952, o professor José Damar Fragoso veio a descobrir que existem gravadas na pedra de Dayton 3 cruzes da Ordem de Cristo e o escudo português em forma de um U, com as esquinas de Portugal. E em 1960 eu descobri a 4ª cruz. Quer dizer, qual é o significado histórico da pedra de Dayton para a história do mundo, para os portugueses atuais e para as gerações futuras? Qual é? É exatamente o significado de que os portugueses navegadores foram os primeiros que vieram para a Nova Inglaterra. E é curioso que se ele veio em 1502 e as inscrições gravadas na pedra são de 1511, ele viveu 9 anos, com 50 marinheiros. O que é que o Miguel Couto Real e esses marinheiros fizeram durante o período de 9 anos? Misturaram-se com as Índias. Absolutamente. E agora a minha mulher e eu fomos analisar os livros escritos sobre a história dos índios, livros sobre os dicionários da língua dos Wampanoag Indians, dos Algonquinas, que ainda chegam a cá acima. Algonquinas, imagine. Algonquinas das esquinas de Portugal. Uau. E agora nós fomos encontrar 64 palavras, nomes de rios, de montanhas, nomes de chefe índios, que são palavras portuguesas e que toda a gente julgava que são palavras de índias americanas. Está a perceber? Portanto, isso prova que realmente não só os navegadores, o Gaspar e o Miguel foram, com os seus marinheiros, foram os primeiros que vieram para a Nova Inglaterra, mas foram os primeiros colonizadores. Eu há 32 anos escrevi um livro intitulado Portuguese Pilgrims and Dayton Rock. Vendeu-se em menos de 1000 dias 10.000 cópias. E agora o que acontece? Nesse livro eu demonstro também que o portuguesismo, portanto, a informação genética portuguesa se misturou nos índios americanos. Quer dizer, com promoção, porque quando o Roger Williams veio para Rhode Island, formou o estado de Rhode Island e chegou à tribo dos Wampanoags, que a sede dos índios Wampanoags era em Bristol, Rhode Island,
E ele olhou para aqui, escreveu um livro, olhou para aqueles índios e disse, epá, algum destes índios são brancos. E a gente diz assim agora, antropologicamente, geneticamente, como é que nós sabemos? Quando há uma mistura entre um preto e um branco, sai sempre um mulato. Quando há uma mistura entre um branco e um índio americano, sai sempre um mestiço. Mas se os portugueses vieram, o Gaspar veio para aqui e o Miguel em 1500, e os peregrinos ingleses vieram em 1620, passaram 5 gerações. Portanto, quando o Roger Williams, que chegou a Bristol e olhou para a tribo dos Wampanoags, ele viu um mosaico composto já por 5 gerações. Uau. E o mosaico, cientificamente, geneticamente, 25% são brancos, 25% são índios americanos e os outros 50% são mestiços. Uau, e são dados históricos concretos que eu estudei juntamente com um dos maiores antropologistas da América, o professor Zubuzensky, da Universidade de Yale. Quer dizer que eu, a senhora perguntava, mas como é que é possível um indivíduo estudar medicina e envolver-se tão profundamente nas pesquisas da história? E essa resposta eu quero ter, mas infelizmente tem que ser depois deste espaço comercial. Muito Essa é bem. uma resposta que é muito importante termos dar tempo suficiente. Está certo. Gente, memória.